Fala galera, bem-vindos ao canal Aprenda com Franklin. Eu sou o professor Franklin, óbvio, e se você chegou até aqui eu já peço que, antes de tudo, já deixe seu like e se inscreva no canal para dar aquele apoio, né? A aula de hoje é sobre empuxo e a gente vai começar a aprender sobre isso hoje porque o assunto de empuxo se separa em 3 aulas. Hoje a gente vai aprender basicamente qual é a natureza do empuxo, ou de onde vem isso. Então, para começar, imagine a situação seguinte: você tem um recipiente aqui, pode ser um tanque com água, e você tem uma bola dessas de praia, né, que é bem leve. Aí você pega essa bola e coloca dentro da água. Quando você soltar, o que é que vai acontecer naturalmente, sem você fazer nada? Imagine, você sabe, né, que a bola vai subir, e dependendo de quão fundo você coloque, vai subir até com uma certa violência, né? Essa força, né, porque você deve entender que o que causou isso aí foi uma força, é o que chamamos de empuxo. Então, o que é empuxo? A gente vai falar muito nas próximas 3 aulas, é isso aí, ó. É uma força de sustentação, que então você já imagina que é vertical para cima. E vai surgir sobre corpos em meios fluidos, ou seja, se você colocar um corpo em um fluido, já entenda que vai ter um empuxo ali. A gente vai tratar muito com líquido aqui, mas acontece também com gases. Mas o ponto alto que você entenda é que todo meio fluido vai existir, vai causar uma força de empuxo, de sustentação nos corpos, ok? Agora, como a gente também está acostumado nessas últimas aulas, que a gente está falando sobre fluido e tal, a gente sabe que é difícil a gente tratar força em fluido. Então, a gente trata com outra grandeza que vai ligar a força com o fluido, que é a pressão. Lembrando que a pressão é a força dividida pela área. Então, se eu tiver a pressão e tiver a área, eu consigo achar a força sem precisar ficar medindo, né, muito especificamente os meus corpos. Então, vamos lá. Vamos entender de onde é que vem esse empuxo. Antes de tudo, eu queria fazer uma revisão aqui. Em primeiro lugar, vamos imaginar que tem um ponto aqui nesse fluido, né? A gente pode calcular a pressão proporcional, sendo proporcional a essa altura da coluna de líquidos, né, que é a profundidade desse ponto. Então, se a gente usar a equação a lei de Steve, né, que é a pressão atmosférica mais a densidade do líquido, a gravidade e essa altura dessa coluna aqui, eu sei a pressão aqui. O ponto que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando a gente fala de uma pressão em um fluido, a gente não tem exatamente uma direção determinada lá no meio do fluido. Então, a pressão aqui em um ponto qualquer do fluido não tem direção. Pode ser em qualquer direção, ok? Então, a pressão nesse pontinho aqui, onde eu quero saber, eu não sei para onde é que está indo a pressão. Eu posso dizer também que pode ser para qualquer direção, ou todas as direções. Por isso que quando a gente está na água, a gente sente a pressão no ouvido, tanto se a gente estiver em pé, se a gente inclinar a cabeça também sente, se eu virar a cabeça para cá também sinto a pressão, porque ele está em todas as direções, a pressão interna lá de um fluido, ok? E essa pressão também vai atingir as paredes desse fluido, aí vai ter direção, né? Na direção perpendicular. Então, um ponto qualquer que não tem nada lá, só o fluido por si mesmo, a pressão, a gente fala que a pressão não tem direção ali, é só um valor. Agora, quando tem alguma coisa para a pressão atingir, como a parede do fluido ou um corpo, essa pressão vai ser perpendicular à superfície. Então, perpendicular. Então, se está a parede do copo aqui, a pressão bate assim, né? O fundo do copo, a pressão bate assim. E a gente vai ver agora isso nos corpos que a gente coloca dentro do fluido, para a gente entender como é que surge o empuxo. Muito bem, então agora vamos ver a mágica acontecer. Imagine um corpo que aqui está em 2 dimensões, mas imagine um cubo, uma caixinha, né, que está imersa no meio aquoso, num tanque assim. A gente sabe que a pressão vai existir. Então, em primeiro lugar, vamos imaginar que aqui nas paredes da caixa vai haver uma pressão perpendicular também, assim como tem a pressão aqui nessa parede de cá, o fluido vai entender essa caixa como se fosse também uma parede e vai pressionar essa parede perpendicularmente a ela, né? Então, vamos ter essas pressões aqui desses lados, né? Então, essa pressão que eu desenho aqui é a pressão no sentido horizontal. Observe que vai ter pressão, por exemplo, a pressão nesse ponto aqui vai ser aquela pressão, né, que vai ser proporcional à atmosférica mais densidade e gravidade, essa altura. A essa daqui vai ser também proporcional a essa altura aqui, e essa altura de cá é a altura de cá. Então, cada pressão, cada linha dessas vai ter uma pressão proporcional àquela altura. Só que vamos entender uma coisa, que se você realmente parar para olhar, para cada pressão que vai ter desse lado aqui, vai ter outra pressão do lado esquerdo, que vai estar apontando no sentido contrário a ela, que vai ter o mesmo valor, porque vai estar na mesma altura. Então, de fato, a pressão resultante aqui no sentido horizontal é nula. Então,
Primeira bomba, ó, a pressão no sentido horizontal, quando você coloca um corpo num fluido, vai ser nula. Por quê? Porque as componentes que vai estar na mesma altura vão sempre se anular. Tipo esse exemplo que eu coloquei aqui. Então não tem pressão, ele não vai sentir nada empurrando ele para o lado nem para o outro, porque a mesma pressão que bate para um lado, bate com o outro. Então ele vai ficar em equilíbrio no sentido horizontal, ok? Agora vamos para o sentido vertical, que é aí que a mágica vai acontecer. Eu acho que eu já falei isso, né? Vamos lá. Então, agora, a próxima parte que a gente vai entender é o seguinte. Temos aqui essa pressão aqui na parte de baixo e temos a pressão na parte de cima. Lembrando que o fluido acha que a superfície do corpo é uma parede, então ele vai pressionar perpendicularmente. Até aí tudo bem, né? Aí você pensa, mas espera aí. Pelo que eu estou vendo aqui, vai cancelar tudo, então, na verdade, não tem pressão nenhuma nesse corpo, porque se cancelar de cá, vai ter que cancelar de cá também, né? Não tão rápido. Observe uma coisa, observe que a pressão da parte de cima está a uma determinada altura, que eu chamei de HC, altura de cima. Misturou inglês com português, mas tanto faz. E aqui a altura de baixo vai ter outra determinada altura, HB, que vai ser a altura de baixo. E você sabe muito bem, a gente acabou de revisar, que a pressão é proporcional à altura. Então, na verdade, a pressão aqui embaixo, por ter uma altura maior, vai ser maior do que a pressão aqui em cima, porque a coluna de líquido ela é menor. De certa forma, então, podemos dizer que essa pressão aqui em cima é bem pequena, ou menor do que a de baixo, de forma que a pressão resultante nesse corpo, no sentido vertical, vai existir, não vai ser zero. E vai ser uma pressão para cima, porque um pouquinho daqui da de baixo vai cancelar um pouquinho da de cima. Eu falei o contrário, né? Um pouquinho aqui da de cima vai cancelar um pouquinho da de baixo, mas vai sobrar pressão de baixo para cima. Essa pressão de baixo para cima, de acordo com nossa lei aqui, né? Pressão igual a força sobre área, então força é pressão vezes área, vai gerar então uma força. Essa força, então, é o nosso querido empuxo. Então tá aí, destrinchado. É assim que surge o empuxo. Essa diferença de pressão entre o nível mais alto e o nível mais baixo de um corpo. E o cubo é um corpo que dá para a gente entender isso muito simplificadamente. Mas como é que seria em outro corpo de outra forma? Eu trouxe aqui então o exemplo de uma esfera, né, que eu desenho um círculo. Vamos ver. Então vamos usar a mesma tática agora e nós vamos imaginar um corpo redondo como uma esfera ou uma bola, como a gente pensou no começo, uma bola mergulhada num fluido. Vai haver então a pressão perpendicular à superfície. Só que como é uma esfera, as linhas que vão ser perpendiculares à superfície, ou seja, que vão sair aqui fazendo 90 graus, vão ser sempre as linhas radiais, né? As linhas que vão seguir o raio daquele corpo. Então, até aí tudo bem. As forças, os vetores, né, que vai representar a pressão nesses pontos vão ser nessas linhas. Por isso que ficou assim. Então, nesse caso, como é que eu vou deduzir por que é que há o empuxo? Olhando aqui, na verdade, você pode ver que para cada linha, né, vai ter dois vetores, um de cima e um de baixo, se a bola estiver submersa. Então, nesse caso, se a gente fizer uma análise, as linhas aqui em cima, né, os vetores que estão aqui na parte de cima, vão ser vetores que vão ter um valor de pressão menor, porque estão numa profundidade menor do que os vetores que estão aqui embaixo. Então, quando eu for fazer a soma vetorial, né, esse menos o de cá, vai sempre sobrar vetor embaixo, de forma que no final vai ter uma força de baixo para cima para levantar o meu corpo, né, ou sustentar o meu corpo. Se não ficou muito claro, a gente pode decompor os vetores assim. Então, os vetores que estão meio tortinhos, a gente decompõe num vetor horizontal e vertical. A gente viu isso há muito tempo já, né? De forma que a gente pode perceber que, mesmo assim, em primeiro lugar, os vetores na horizontal vão se cancelar, como a gente já viu, né? Então, não importa essa parte que está assim na horizontal. E na vertical, mais uma vez, os vetores da parte de cima aqui da esfera vão ter sempre uma magnitude menor do que os que estão aqui embaixo da esfera, porque a pressão é de acordo com a profundidade. Então, na soma vetorial aqui, vai sempre ganhar os vetores daqui de baixo. Então, o vetor resultante vai ser um vetor de baixo
para cima, porque ele vai ter sempre um número maior, então quando eu subtrair esse de cá, vai sobrar um vetor de baixo para cima. E esse vetor de baixo para cima vai ser a minha pressão resultante, que pela lei aqui de pressão é igual a força dividida por área, vai ter minha força resultante, que é a força do empuxo. A força que levanta a bolinha quando eu coloco ela embaixo d'água e faz ela sair com aquela violência debaixo da água, ok? Então, gente, esse aí é o empuxo apresentado agora pela primeira vez. Próximas aulas a gente vai continuar. Na próxima, especificamente, a gente vai falar sobre como calcular agora, colocar número, né, nisso aí, como calcular o empuxo. E espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, não deixem de seguir o canal. Recomende para os colegas, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.